Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do exame de admissão de Química UEM 2022. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, importa-me salientar que em Moçambique fui primeiro com vídeos de YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exames de admissão de Química web. Para si que duvida, recomendo com que pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube, atendendo a comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos necessariamente. Bom, vamos ao essencial de sua forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, tem exame de Química 1 UEM 2022. Necessariamente. Bom, indo para a questão 7. A concentração de cátion H+, de uma solução 6 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro do ácido sulfídrico com uma constante de ionização do primeiro estágio de dissociação KI1 de 10 elevado a menos 7 é igual a... Bom, antes de prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão 7 necessariamente, a que pretende saber a concentração do cátion H+, cátion de hidrogênio, tendo em conta a concentração do ácido sulfídrico e a constante de ionização ou de dissociação do primeiro estágio, 10 elevado a menos 7 necessariamente. Então, constante da dissociação do primeiro estágio, o que significa de que, nesse caso, porque o H+, ou seja, o ácido sulfídrico possui dois hidrogênios ionizáveis, então pode ceder dois protóns então, à molécula da água. Necessariamente, o que significa para o primeiro estágio, a constante é exatamente fornecida do problema, que é 10 elevado a menos 7. Então, indo para o problema, a resolução, resolvendo o problema, 7 necessariamente pretende a concentração do cátion de hidrogênio. Então, tendo em conta a concentração do ácido sulfídrico igual a 6 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, necessariamente. E constante de ionização do primeiro estágio igual a 10 elevado a menos 7, necessariamente. Bom, em solução aquosa, o ácido sulfídrico ou sulfurato de hidrogênio, necessariamente, cede um protão à água e ácido sulfídrico, portanto, como ácido de Brust de Lowry, necessariamente. E água, portanto, como base. Então, sendo cátion de hidrogênio e anião sulfato de hidrogênio, necessariamente. Então, a equação do primeiro estágio de dissociação. Então, primeiro estágio primeira dissociação do ácido sulfídrico, necessariamente. E a constante correspondente é a fornecida do problema. Então, nesse caso, concentração do ácido sulfídrico no equilíbrio
será igual à concentração do ácido sulfídrico no início. Por tratar-se de reagente, então consome-se reagente, então menos o que reage do ácido sulfídrico, necessariamente. Então, nesse caso, a concentração no início, 6 vezes 10 elevado a menos 7. Para a água é líquida, não faz parte do equilíbrio. Então, para cátion de hidrogênio, a concentração no equilíbrio será igual à concentração no início. Porém, por ser produto, então, nesse caso, produto da reação direta, então, aumenta-se o conteúdo do produto à medida que consome-se reagente. Então, nesse caso, sinal positivo. Então, conteúdo de que é formado ou necessariamente reage na reação inversa para o cátion hidrônio. Todavia, o que é formado? Então, nesse caso, no início da reação, ou seja, da formação do produto, ou no início da reação, perdão, no início da reação, a cátion do hidrogênio, como produto, então é zero. Necessariamente. Então, para anião, sulfato de hidrogênio, a concentração do equilíbrio será igual à sua concentração do início, então, mais a versão da sua concentração. Então, igual ao início da reação, zero. Necessariamente. Então, neste caso, porque tem essa variação, então considerar como sendo uma mecânica, então nesse caso terei necessariamente a concentração do ácido em equilíbrio igual a, nesse caso, 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x, considerando x é uma variável qualquer. Então o que estou dizendo, a variação da concentração do ácido igual a x, a variação da concentração do cátion igual a x, a variação da concentração de anião igual a x, necessariamente. Está igual a necessariamente a x. Então, neste caso, constante da reação, então a constante sendo constante da acidez, pois a constante da primeira etapa é inclusive igual à constante da acidez. Necessariamente. Então, será igual à conservação do produto da reação direta produto da conservação da reação direta em função da conservação do reagente da reação direta. Necessariamente.
substituindo em conformidade com os dados, acho que, nesse caso terei constante da acidez igual a, x vezes x sobre 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x. Então, igual a 10 elevado a menos 7, que é o valor de constante. O que significa, neste caso, que terei x vezes x ao quadrado. X ao quadrado sobre 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x igual a 10 elevado a menos 7. Agora, porque constante é 10 elevado a menos 7, então terei aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x, aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a menos 7, podendo desprezar o x. Então, sempre que tem a partir de 10 elevado a menos 5, menos 6, menos 7, para diante, ou seja, valor positivo maior do que 5, mas com sinal negativo. A linguagem é simples de perceber. Então, nesse caso, despreza-se. O que significa 7 positivo, não despreza-se o x. Então, neste caso, terei x ao quadrado sobre 6 vezes 10 elevado a menos 7 igual a 10 elevado a menos 7. Então aqui terei x ao quadrado igual a 6 vezes 10 elevado a menos 7, então vezes 10 elevado a menos 7. Então terei x igual a raiz quadrada de 6 vezes 10 elevado a menos 7 vezes menos, mais menos 7, menos 14. Necessariamente. Então, x será igual a raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, 10 elevado a menos 7. Então, raiz quadrada de 6, aproximadamente igual a 2,4. Então, vezes 10 elevado a menos 7 molares. Necessariamente. Então, porém, indo nas concentrações de cátion de hidrogênio, de equilíbrio, está igual à variação da concentração de cátion de hidrogênio, porém considerei igual a x inclusive. Então, logo, será igual a x, inclusive igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 7 molares, que é o que pretende do problema, necessariamente. Porém, inclusive, podendo determinar as concentrações do anião e do respectivo ácido no equilíbrio, basta substituir por x onde vem x, necessariamente. Bom, outra possibilidade, inclusive, existe, sim, para que possa ser possível resolver o problema. Então, aqui nesse sentido, para outra possibilidade, neste caso, outra possibilidade, tendo em conta a constante fornecida e a concentração
do ácido. E nesse caso, precisamos saber a concentração de cátion de hidrogênio. Então, neste caso, concentração de cátion de hidrogênio sendo igual a alfa, concentração concentração. Então, neste caso, é o grau de ionização e neste caso, concentração, podemos considerar molaridade, depois trata-se de molaridade, concentração molar, inclusive. Então, grau de ionização não tem esse problema. Então, constante de acidez ou de ionização, inclusive, então será igual ao grau de ionização ao quadrado vezes concentração molar. Então, grau de ionização será igual a raiz quadrada de constante de acidez sobre a concentração molar. Então, substituindo, nesse caso, onde tem-se concentração de H+, igual ao grau de ionização vezes a concentração, substituindo necessariamente, então terei a concentração igual a raiz quadrada de constante de acidez sobre a concentração molar, então vezes a concentração molar. Porém, fazendo aqui rearranjo da fórmula, H+, então é o mesmo, constante de acidez, porque tem-se aqui a molaridade, então sobre a raiz quadrada de concentração molar vezes molaridade. Então isto é o mesmo, a raiz quadrada de constante de acidez sobre molaridade elevado ao meio. Então, inclusive, igual a raiz de Ka, constante de acidez, então, molaridade 1 menos 1 meio, necessariamente. Então, igual a concentração, ou seja, a raiz quadrada de Ka vezes molaridade elevado ao meio, que é raiz quadrada de Ka vezes raiz quadrada de concentração. E o que significa a concentração de H+ será expressa pela expressão Ka vezes a concentração, necessariamente. Então, substituindo dos dados do problema, nesse caso terei H+ igual a constante 6 vezes 10 elevado a menos 7, necessariamente. E a concentração 6 vezes 10 elevado a menos 7, constante 10 elevado a menos 7. Então, isto é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 14, que significa concentração igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 7 molares, necessariamente. Bom, indo às alternativas do problema, 2,4 vezes 10 elevado a menos 7, a opção correta D. D é a opção correta. D é a opção correta, necessariamente. Deixa-me ficar a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás.
Porém, importa salientar para esta fórmula, a segunda possibilidade, tem a limitação para casos em que a concentração, ou seja, o ácido, ou seja, o cátion de hidrogênio possui mais do que uma molécula, quanto ao coeficiente estequiométrico. Então, sendo diferente de 2, significa que o tendencial que multiplicar, inclusive, pelo valor de x o coeficiente estequiométrico que corresponde ao cátion de hidrogênio, necessariamente. Então, sendo a limitação para o caso. Então, importa-me salientar, inclusive, para os estágios do ácido, necessariamente, esse é o primeiro estágio, que é a dissociação. Então, podendo a segunda, inclusive. Então, ácido sulfídrico, dissociação aquosa, tendo cátion de hidrogênio. Então, nesse caso, o primeiro estágio. O segundo, obtendo, nesse caso, a equação global, que será, no verdadeiro sentido, não significa eliminar a espécie, porém, para possibilitar a obtenção do composto final. Então, as duas moléculas de água não significa que não faz parte da etapa. Então, nesse caso terei duas moléculas de cátion de hidrogênio mais anião sulfeto, necessariamente. Essa é a equação global. Do primeiro e segundo estágio, necessariamente, e como informação adicional. Bom, é tudo. Porém, antes que esqueça, subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilha. Forte abraço, até o próximo vídeo. Here we go. I'm